Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o movimento uniforme, o MU, que é um assunto que cai muito em provas de vestibular. O movimento uniforme é quando a velocidade de um corpo ela se mantém constante. Esse CTE é abreviação de constante. Ou seja, sempre que a gente fizer velocidade, deslocamento por tempo, esse valor de velocidade ele vai ser sempre o mesmo, sempre constante. Esse é o movimento uniforme. Na Terra, é difícil manter o movimento uniforme nos corpos devido aos atritos, principalmente atrito com o ar. Porém, fora da Terra, no vácuo, por exemplo, agora, né, o robozinho que foi para Marte, que ele viaja da Terra até Marte no vácuo, aí é mais fácil manter um corpo em movimento uniforme. Sempre que o movimento for uniforme, você vai poder fazer o seguinte, ó, V é igual a ΔS sobre ΔT, como vimos em aulas passadas. Esse ΔS a gente pode calcular fazendo S menos S0. Então eu vou substituir ali, ó, no lugar de ΔS, eu vou colocar S menos S0. Então vai ficar VS menos S0 sobre ΔT. O ΔT, ó, eu vou subir aqui multiplicando, ó. Então vai ficar S menos S0, S menos S0, igual a V vezes ΔT. Agora esse S0 eu vou passar para o outro lado somando, ó. Então concluo. A gente pode escrever S é igual a S0 mais V vezes ΔT. Isso aqui é muito usado no movimento uniforme. Essa demonstração que eu fiz é curiosidade, tá? O que você tem que saber de cor é essa função. Os nomes mais usados para se referir a essa função, que matematicamente é uma função de primeiro grau, vai ser equação dos espaços ou equação horária. Então decore, tá? Equação dos espaços ou equação horária do movimento uniforme é a equação S igual a S0 mais V vezes ΔT. Matematicamente é uma função do primeiro grau. E o que significa cada grandeza aqui? Lembrando, né? Esse S é o espaço final. É onde o corpo está passando, né, onde o corpo chega no final do movimento. Aqui, ó, mais uma vez, você entende a importância de estar acompanhando o curso na sequência das aulas. É importante ter assistido às aulas passadas para entender o significado de cada grandeza e não confundir. Já esse S0 é o espaço inicial, é onde o corpo sai. Esse V, como vimos também em aulas anteriores, representa a velocidade do corpo, a sua rapidez, e esse T é a variação do tempo, é o tempo de movimento. Existem equações que, ao invés de ΔT, usa só T. Quando que eu posso usar isso? Qual a diferença? Então vamos lá, ó. Equação S igual a S0 mais V ΔT. Esse ΔT é a variação do tempo, que a gente pode calcular, ó, fazendo T menos T0, tempo final menos tempo inicial. Se eu considerar o T0, o tempo inicial, igual a zero, põe um zero aqui, ó, o ΔT passa a ser igual a T. Ou seja, podemos escrever a equação horária, ó, fazendo S igual a S0 mais V no lugar de ΔT. Ou seja, eu posso escrever a equação horária usando ΔT, que é a variação de tempo, ou eu também posso escrever a equação horária usando T, que é tempo final. Quando eu usar o T, que é o tempo final, subentende-se que o T0 é igual a zero. Ou seja, o primeiro tempo é igual a zero. É como se eu estivesse usando um cronômetro. E aí eu zero o cronômetro no início do movimento, entendeu?
Agora, como utilizamos essa equação? Não se esqueça que esse S vai representar sempre a localização, o local, o espaço que você está passando num certo valor de tempo. Já esse S0 é de onde você saiu, é o espaço inicial. Esse V representa a sua rapidez, que é a velocidade do corpo. E o T é o tempo de movimento. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que você saia de Brasília. Apenas um exemplo. Então aqui vai aparecer o espaço, a localização Brasília numa trajetória, o número que representa Brasília na trajetória. E aí você passa a viajar com uma velocidade constante igualzinha de 100 km por hora. Então aqui, por exemplo, vai aparecer 100 km por hora. A partir do momento que você tem de onde você saiu e a sua rapidez, você sabe onde você está passando de acordo com o tempo. Então vamos supor, saí de Brasília viajando a uma velocidade de 100 km por hora, depois de 2 horas eu vou estar passando por Goiânia. Apenas um exemplo. Depois de 5 horas, eu vou estar passando por Uberlândia. Apenas um exemplo. Ou seja, a partir do momento que você sai com uma certa rapidez, aqui vai aparecer de onde você sai e aqui a sua rapidez sobre uma trajetória, você consegue saber, de acordo que o tempo vai passando, onde você está, em qual espaço você se encontra. E um detalhe importante, importante, você só pode usar essa equação para o movimento uniforme, apenas no movimento uniforme. Você não pode usar essa equação em outro movimento. Matematicamente, a equação horária do movimento uniforme é uma função de primeiro grau, do tipo y igual a b mais kx. Então, tudo que você já aprendeu sobre função de primeiro grau, você pode aplicar na equação horária do movimento uniforme. Como assim? Então, aqui eu tenho uma função do primeiro grau, matemática, né? YB mais kx. Escreva a equação horária aqui, Se você escrever a equação horária, SS0 mais VT, você vê que são equivalentes, No lugar do Y, você pode imaginar o S. No lugar do B, o S0. No lugar do K, o V. E no lugar do X, o T. Da mesma forma que na função de primeiro grau, B e K são chamados de constantes, Y e X de variáveis, na equação horária também, O S0 e o V serão as constantes, ou seja, você vai ter números aqui no lugar, e para aquela função, para aquele movimento, para aquele móvel, o número vai ser sempre o mesmo, são constantes, e ST passam a ser as variáveis da função, ou seja, você escolhe um valor de t qualquer para calcular S, ou você escolhe um valor de S qualquer para calcular o T. Isso quer dizer, são variáveis. Como assim, professor? Então, olhe nesse exemplo. Imagina que eu tenho um móvel, que eu tenho um movimento uniforme, representado pela equação S igual a 2 mais 6t. E aí, entre parênteses, metro, ponto e vírgula, segundo. Então, o que quer dizer isso? Se você escrever a equação horária aqui embaixo, S igual S0 mais VT, e aí VT, o V delta T, tanto faz, Se você olhar, o número 2, ele está no lugar do S0. Então, isso quer dizer que o espaço inicial desse movimento vai ser igual a 2. Então, é uma constante. Até porque espaço inicial é de onde você sai. Então, depois que você saiu, você já está se movimentando, não tem como voltar no tempo e mudar de onde você saiu. Então, para esse móvel, para esse movimento, o espaço inicial será sempre igual a 2. Lógico que para outro movimento, para outro móvel, pode ter outro valor, mas para aquele outro movimento, o valor é sempre o mesmo. Isso quer dizer constante. Agora, 2 o quê?
Aí, no caso da física, a unidade de medida vai aparecer sempre entre parênteses aqui, ó, depois da equação. Então, isso aqui é unidade de medida, que vai ficar sempre entre parênteses depois da equação. Então, as unidades de medida utilizadas aqui é o metro e o segundo. Espaço, ele é medido em metro, né, no SI, então 2 metros. E aí, se você reparar, ó, o número 6 está no lugar da velocidade. Concluo, a velocidade desse móvel é de 6. Esse móvel, então, para ele vai ser sempre 6, não muda. Afinal, estamos falando de movimento uniforme, o movimento uniforme, a velocidade é constante. Lógico que para outro móvel, para outro exemplo, pode ter outro valor, mas para ele também vai ser sempre o mesmo. Aí 6 o quê? A unidade de medida está sempre entre parênteses depois da equação, ó. Então, como eu estou trabalhando em metro e em segundo, vai ficar 6 metros por segundo, ó. Então, isso quer dizer as constantes da função. Agora, e as variáveis dessa função? Aí você pode colocar qualquer valor de t aqui que você escolher e encontrar o s, ou colocar o s e achar o t. Por isso, variáveis t e s, eles não têm sempre o mesmo valor. Para cada t eu tenho um valor de s, ou para cada s eu tenho um valor de t. Geralmente, para as variáveis, a gente faz uma tabela, ó. Então, a função S igual a 2 mais 6t, com unidade de medida no sistema internacional, metro e segundo. Então, como t e s são variáveis, você pode colocar aqui no lugar do t o valor que você desejar para encontrar o s, ou vice-versa. Olha o exemplo. Imagina um t igual a 0. Então, eu vou organizar esses valores aqui nessa tabela, ó. Aqui eu vou colocar os valores de t em segundos, afinal, estou trabalhando em segundos, olha a unidade de medida entre parênteses, e o valor do s equivalente àquele t. No caso, S em metros, né? Eu estou trabalhando em metros. Então, primeiro valor, imagina um t igual a 0. Então, põe um 0 ali no lugar do t, ó. Você consegue calcular o S, vai ficar S igual a 2 mais 6 vezes 0. 6 vezes 0, 0, S igual a 2. Ó. Então, o espaço é igual a 2, que inclusive é o espaço inicial, né? O primeiro espaço. Quando o tempo é igual a 0, o S é igual a S0. Agora, ó, vamos usar como exemplo um T igual a 1. Você pode colocar o valor que você desejar. Então, coloque 1 no lugar do t. Ó. Você vai ter o espaço igual a 2 mais 6 vezes 1. 1 vezes 6, 6 mais 2, 8. Então, você vai ter um espaço igual a 8. Então, 8 metros. Ó. Você pode chutar o valor que você desejar. Vamos colocar agora, ó, um t igual a 2. Então, no t igual a 2, onde eu estarei passando nesse movimento, nessa trajetória? Então, teremos S igual a 2 mais 6 vezes 2. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, teremos um espaço de 14. Percebeu? Ó? Da mesma forma, ó, vamos colocar um S agora igual a 3. Então, calcula o espaço, ó. Teremos S igual a 2 mais 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18, mais 2, 20. Então, eu sei que eu estou passando pelo espaço 20, pela placa, pela localização 20 no tempo igual a 3. Como eu falei, você pode chutar o valor que você desejar. Por exemplo, ó, vou colocar aqui agora o S igual a 32. Então, eu posso colocar o valor do S também, ó, 32. Então, vai ficar 32 igual a 2 mais 6 vezes t. Aí eu acho t, ó. Então, vai ficar 32 menos 2, 30 igual a 6t. 30 por 6, t igual a 5. Então, eu estarei passando no espaço 32 quando o tempo for igual a 5. Você pode chutar o valor que você desejar. Porém, uma manha, olha a manha, né? Se você reparar, ó, eu iniciei o movimento no 2, então você vai ler aqui o espaço, né, inicial quando o tempo foi igual a 0.
Então, né, se o tempo for igual a zero, o espaço, ou seja, o local onde ele está, vai ser equivalente ao espaço inicial, que nesse caso é de 2 metros. A partir disso, ó, se você reparar, a cada 1 segundo, ó, olha na tabela, ó, a cada 1 segundo, eu ando aqui o equivalente à velocidade, ó, que é de 6, ó. Então você consegue ler direto na tabela. Ou seja, se eu chutar aqui mais 1 segundo depois do 5, ó, 6, aqui vai ser 32 mais 6, 38. Percebeu? Se eu chutar 2 segundos, né? Imagina que 8, eu vou andar 6 mais 6, porque eu ando 6 a cada 1 segundo. Então fica 12, ó. Então 38, 40 vai para 50. Então você consegue acelerar, né, agilizar o processo da tabela, ou vice-versa. Você consegue pegar a tabela e ler a função, né, ler de onde ele sai e qual a sua velocidade. Que é, né, então eu consigo ler aqui o seguinte, ó, o corpo saiu do espaço 2, quando o tempo é igual a zero, então tempo igual a zero, o espaço, o local onde ele sai é o espaço inicial, que nesse caso foi 2, e se você pegar de 1 em 1 aqui, ó, de 1 em 1, ele anda 6, então eu consigo achar a velocidade dele 6 metros a cada 1 segundo. Né? Então isso agiliza, né? Facilita a função fazer a tabela ou a tabela voltar na função. Legal? Isso aqui vai gerar um gráfico, né? Então, vou deixar para a próxima aula a análise dos gráficos do movimento uniforme. Mas é importante ter assistido essa aula para entender a próxima. Legal? Então, bons estudos e até a próxima aula.